Marcos capítulo 1, versículo 1. E assim diz a palavra do nosso bom Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Os meus amigos podem tomar o vosso lugar. Nem deu para esticar as pernas hoje. Nos dias de hoje é bastante comum, é prática, nós vermos a serem elaboradas biografias de pessoas famosas, livros que abordam a vida e os feitos daqueles que são mais conhecidos e reconhecidos em diferentes áreas da nossa sociedade. Através dessas obras, das biografias, nós ficamos a conhecer melhor aqueles que nós admiramos, os percursos que eles tiveram de percorrer até chegarem onde estão, servindo muitas vezes até de inspiração para nós que lemos as obras, vemos os sacrifícios, as abnegações e os objetivos depois cumpridos até onde eles conseguiram chegar. Há biografias para todos os gostos. Algumas propõem-se a ser um retrato fiel das personagens que estão a ser expostas, ao passo que outras têm um objetivo mais velado, mais escondido, omitindo pormenores desagradáveis ou até acrescentando outros pormenores para dar corpo à narrativa que se pretende. É um género literário tão apelativo que várias figuras ou várias pessoas chegaram a ter muitas biografias suas. A título de exemplo, figuras como Napoleão Bonaparte, como Winston Churchill, até Steve Jobs, ou até, vejam, o atual treinador do Benfica, José Mourinho, tiveram várias biografias que falam das suas vidas. Ora, isto acaba por ser relativamente normal porque nós vivemos numa sociedade consumista, numa sociedade altamente alfabetizada, ou seja, todos sabem ler, e com uma necessidade consumista como a nossa, isto faz com que seja uma prática do nosso tempo. Contudo, não é uma prática somente do nosso tempo, já é uma prática milenar. Nós temos biografias de Sócrates, nós temos biografias de Alexandre o Grande, temos biografias de Júlio César, entre muitos outros. No entanto, há um elemento que é comum a todas estas pessoas e obras. As cópias dos relatos que nós temos referentes às suas vidas, às suas conquistas ou aos seus pensamentos, elas ocorreram e ocorrem vários séculos após a existência dos mesmos. Ora, apesar de nós só termos, por exemplo, uma cópia de Sócrates com cerca de 1000 anos de diferença entre a vida de Sócrates e a leitura dessa cópia, não é motivo para ninguém duvide da existência histórica de Sócrates. Sócrates é uma figura histórica, real. E aqui encontramos um interessante padrão duplo, ou comumente chamado 2 pesos e 2 medidas. É que, no caso do Senhor Jesus Cristo, a cópia mais antiga que nós possuímos não tem centenas de anos de afastamento, não tem milhares de anos de afastamento, como o que ocorre com essas personagens, mas sim um intervalo de 30 a 60 anos de diferença. Além desse facto ímpar, contam-se igualmente o número de manuscritos existentes relativamente a cada um deles. A maioria das obras clássicas, como as que temos de Platão, de Aristóteles ou de Tácito, sobrevive em poucos manuscritos, muitas vezes menos de 20. Ao passo que somente em relação ao Novo Testamento nós temos mais de 5.800 manuscritos gregos. Platão, menos de 20. Novo Testamento, 5.800. Estamos a falar só na língua grega. Porque se nós incluirmos as cópias noutras línguas antigas, tais como o latim, o síriaco, o copta ou o aramaico, o número dispara para cerca de 25.000. A diferença é abismal. Só que, mesmo perante as evidências, alguns tentam contornar essa realidade que é objetiva e factual, utilizando o seguinte argumento. Ok, então, mas se há assim tantos manuscritos, isso significa que também existem milhares de erros. E aqui o ateu esfrega as mãos de contente e diz, vem, isso não pode ser a palavra de Deus, porque tem erros. E sim, é verdade, encontramos erros. Para ser preciso, existem cerca de 400.000 variantes textuais. E aí vocês podem dizer, 400.000? Isso é um absurdo. É.
Só que 99% dessas variações são ortográficas. Ou seja, elas não promovem nenhuma alteração no sentido das palavras. Um ponto no sítio onde não devia, um espaço no sítio onde não deveria estar. Por exemplo, em vez de ter, se fosse em português, em vez de ter a palavra comigo, tudo junta, tinha comigo. É desse tipo de erros que estamos a falar em 99% dos casos. Além disso, nenhuma doutrina central do cristianismo, ou seja, algo que seja fundamental à fé cristã, depende de qualquer passagem que tenha qualquer tipo de erro entre estes milhares de manuscritos entre si. No final de tudo, a abundância de manuscritos permite que os críticos comparem cópia com cópia e identifiquem com bastante precisão onde e quando um erro de determinado copista ocorreu. Ou seja, a quantidade, ao contrário do que alguns podem advogar, ajuda a preservar, a manter, a descobrir e a apresentar a pureza do texto final. Nós podemos ter com toda a certeza e dizer com toda a certeza que nós temos em nossa posse a palavra de Deus. John Warwick Montgomery, advogado, historiador e teólogo, ele afirma o seguinte acerca da confiabilidade do texto bíblico, concretamente do Novo Testamento. Ele diz, e passo a citar, ser cético em relação ao texto resultante dos livros do Novo Testamento é permitir que toda a antiguidade clássica caia na obscuridade, pois nenhum dos documentos do período antigo são tão bem atestados bibliograficamente como o Novo Testamento. É ímpar. E é aqui, no Novo Testamento, no seu início, que nós encontramos 4 biografias de Jesus. 4. Os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. E isso por si só é extraordinário. Talvez nos dias de hoje nós entendermos e vermos Jesus tem 4 extraordinários, 4 evangelhos ou 4 biografias, nós não fiquemos, uau, o que é que isso tem de especial? Tanta gente tem tantas biografias. Ter direito a uma biografia era algo extremamente raro no mundo antigo. Uma. Imaginem ter direito a 4. Para terem uma ideia da raridade disso, na época de Jesus existe uma pessoa que também tem direito a 4 biografias. Sabem quem é? O imperador Tibério. Que era tão somente a pessoa mais famosa e mais conhecida em todo o império durante a vida de Jesus. Ou seja, Jesus, um carpinteiro ou merceneiro de Israel, recebe exatamente o mesmo tratamento que a pessoa mais importante e poderosa da sua época. Algo que era extremamente raro e improvável. Mas que, dada a natureza de Jesus e a sua missão, acaba por fazer todo o sentido. E é por isso que nós temos 4 biografias de Jesus. 4 relatos da sua vida e da sua missão. Pelos olhos de 4 pessoas diferentes, com propósitos diferentes. Agora pensem comigo, irmãos. Se fosse verdade que Jesus é um mito, que não existiu e que tudo foi inventado, por que fazer 4 biografias? Não era muito mais fácil ter só uma biografia, onde tudo era controlado, onde tudo era esmiuçado e controlado ali de forma a que não houvessem erros? Dessa forma, se ele fosse uma figura inventada, nós teríamos simplesmente um relato oficial. Só um. Então, ter 4 relatos como aqueles que nós temos, Mateus, Marcos, Lucas e João, onde concordam na sua essência, mas que diferem em assuntos diversos ou secundários, porque é normal. Se eu ouvir uma coisa, eu vou contar de uma forma. Se tu ouvires a mesma coisa, tu vais contar de uma outra forma. Não há erros. Há perspectivas diferentes da forma como nós percepcionamos o que foi e que vimos. Então, isso fornece-nos, temos 4 biografias, fornece-nos aquilo a que os historiadores chamam de de múltipla atestação. E isso, considerado pelos críticos do texto, é um pesadelo para alguém que quer esconder a verdade. Quem quer esconder a verdade não tem 4 relatos da mesma coisa de 4 pessoas diferentes. Isso é um pesadelo. Porque é impossível conseguir juntar todos a dizer a mesma coisa. Ou a concordarem. E apesar de ser um pesadelo para quem tenta
ocultar, esconder ou mentir, isso é um tesouro para quem procura a realidade histórica. E é desta forma que nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. A questão então que nós devemos colocar é a seguinte: como é que nós sabemos que Mateus, Marcos, Lucas e João são os autores dos Evangelhos, já que nenhum deles se identifica? É que nós lemos as cartas de Paulo e vemos Paulo, Pedro, João, em Apocalipse. Será que nós encontramos algumas pistas no livro que podem apresentar o seu autor? Uma coisa é evidente. Tentem recuar até ao primeiro século onde este Evangelho é escrito. Mais ou menos anos 50. Entre 50 a 55. Supostamente é o terceiro ou quarto livro a ser escrito. Depois de Gálatas e de Tiago. Onde a igreja está a passar uma perseguição enorme. Uma obra destas não teria como ficar no anonimato. Era impossível. Os cristãos iriam reconhecer e dizer: isto é uma farsa. Marcos? Mateus nunca escreveu isto. Os primeiros cristãos, eles viviam em comunidades onde todos eram reconhecidos, nomeadamente os mais reconhecidos. Mateus, João, Tiago, Pedro. Todos eles, todos na igreja cristã primitiva, todos os conheciam. Todos. Ninguém conseguiria realizar um trabalho como este em segredo e muito menos fazer-o circular livremente, secretamente. Além disso, não era costume e muito menos apropriado, tendo em vista o conteúdo dos Evangelhos, inserir o nome do autor num relato das palavras e das obras do próprio Senhor Jesus. O Evangelho é segundo Marcos, mas é acerca de Jesus. Portanto, seria altamente improvável que a igreja primitiva não tivesse a perfeita noção de quem eram os autores das diversas obras. A sua autoria está atestada. E em relação à tradição, ela não poderia ser mais unânime. Não existe um único manuscrito, uma única carta ou um único tratado dos primeiros 5 séculos que negue ou sequer questione que o autor deste Evangelho foi Marcos. Papias de Herápolis, Irineu de Lyon, Clemente de Alexandria, Tertuliano de Cartago, Orígenes de Alexandria, todos eles afirmam o mesmo. Marcos é o seu autor. Esta é a conclusão inequívoca tanto dos amigos do cristianismo como dos inimigos. Os inimigos também reconheciam que este Evangelho é de Marcos. João Marcos é o autor deste Evangelho. E João Marcos era bastante próximo de Pedro e, portanto, havia também uma grande ligação do Evangelho com Roma. A improbabilidade de ser Marcos o autor e não Pedro acaba por conferir ainda mais credibilidade à obra. Caso fossem para forjar um autor, por que é que então eles escolheriam Marcos, alguém pouco relevante no contexto, ao invés de, por exemplo, o próprio Pedro? Por que não o Evangelho segundo Pedro? Ou um outro dos apóstolos? Não faz sentido. Marcos é um desconhecido. Então, se de facto este é o Evangelho segundo Marcos, como tudo indica ser, nós temos de perceber quem é João Marcos. Porquê é que isso é importante? Porque nós, conhecendo o autor, conhecemos um pouco do coração da obra. Então, tem a Bíblia algo a dizer acerca desta personagem João Marcos? E a resposta é sim. Há pouca informação acerca dele, mas a que existe ajuda-nos a perceber melhor quem foi este homem. A primeira vez que ele surge nas Escrituras é no contexto da Igreja de Jerusalém e das primeiras viagens missionárias de Paulo. Em Atos 12, versículo 12, é a primeira vez que encontramos o seu nome. Versículo 12 diz: considerando ele a sua situação, referindo-se a Pedro, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Este capítulo, para tentar vos situar e ajudar-vos a contextualizar, ele trata da prisão de Pedro, onde ele é solto de forma miraculosa. Lembram-se? Ele está na cadeia, os 2 guardas a dormir junto a ele, portanto mais próximo não poderia ser,
E vem o anjo do Senhor e liberta-o. E ele consegue passar, as portas abrem e ele passa por todos. Nesse contexto é o contexto onde o apóstolo Tiago havia sido morto por Herodes. Então eles começavam a tomar o gosto ao sangue dos apóstolos e provavelmente quereriam fazer o mesmo com Pedro. Pedro poderia estar a aguardar o seu julgamento e tudo indica que ele iria ser morto nos dias seguintes. A igreja está reunida em oração. A igreja ora pela libertação de Pedro. E quando vê Pedro a aparecer, o que é que a igreja diz? Não pode ser Pedro. Vai ser um fantasma. Ou seja, eles oram, mas não sabem a quem estão a orar. Porque o Deus a que eles oram é o Deus dos impossíveis. Então eles oram sem fé, sem confiança. E ainda assim o Senhor liberta Pedro. Isso também é um lembrete para nós, que nós devemos orar com propósito. Nós devemos orar confiados que o Senhor age. Então, após a intervenção do anjo, há uma altura em que o anjo liberta Pedro, ele passa a andar sozinho, e para onde vai Pedro? Lembre-se, Pedro, o apóstolo dos judeus, o grande Pedro. Ele dirige-se para a casa de Maria. Ora, a casa de Maria não nos ajuda muito, porque nós conhecemos 1001 Marias no tempo de Jesus. Então, se há nome comum, e no registro bíblico, é esse. Então, para nós sabermos de quem se trata, é dito que esta Maria, no versículo 12 de Atos 12, ela é a mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos. Ou seja, Marcos teria de ser alguém bem conhecido para que dessa forma pudesse ser identificada a sua mãe. Entendem? Eles percebem quem é Maria porque ela é a mãe de João Marcos. E vejam que ele tem dois nomes. João é o seu nome judeu, um nome bastante comum, e Marcos é o seu nome grego, algo que era bastante usual naquela altura. Saulo, nome judeu, Paulo, o nome grego. Pedro, Simão. Mas nós conseguimos chegar a mais conclusões. Nesta altura, Maria, muito provavelmente esta mãe de João Marcos, ela é viúva, porque vemos que ela é apresentada como a dona da casa e não o marido. Normalmente o marido é que aparece. Com a ausência do nome do marido, Maria é falada, a mãe de João Marcos. E vemos também que ela era uma pessoa bastante abastada, porque ela possuía uma casa onde vários estavam reunidos e oravam. Isto numa altura onde os cristãos eram bastante perseguidos pelos judeus. Tinha uma criada, se nós formos ler o versículo seguinte, supostamente é a casa onde Jesus depois toma a ceia no cenáculo. Então tudo indica que esta mulher é uma pessoa bastante próspera, abastada e que confia no cristianismo, confia nos apóstolos. Se este foi o sítio onde Pedro foi após ser liberto, isso indica que ele era um local frequente por ele e cujas pessoas ele conhecia bem e tinha confiança. Senão Pedro, após ser liberto da prisão, não vai para ali. Portanto, daqui podemos inferir que Marcos tinha um bom conhecimento de Pedro, da sua teologia e da sua pregação. Porque se a igreja está reunida na casa de João Marcos, se Pedro vai para lá, Pedro pregava com toda a certeza ali. Então João Marcos foi exposto à pregação de Pedro. A próxima vez onde nós vemos João Marcos é em Atos 12, versículo 25. E diz o seguinte: Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Agora Marcos já não está, ou já não é mencionado junto com Pedro, ou com uma proximidade a Pedro. Agora vemos ele com Paulo e com Barnabé. Paulo e Barnabé tinham como missão entregar uma ajuda financeira que tinha sido enviada pela igreja na Síria, por Antioquia. Como eles eram uma igreja mais próspera, então eles decidiram enviar um socorro financeiro aos cristãos da Judeia, que eram bastante mais pobres, que estavam a ser perseguidos, e então os irmãos na Síria, onde não tinham a perseguição que havia na Judeia, enviam uma oferta para suprir a necessidade. Além de tudo isso, existia também uma fome severa que atingira aquela reunião. Então imaginem, fome e perseguição. Difícil. Nós queixamos-nos de quê mesmo? E é neste contexto que Marcos é incluído nas viagens missionárias de Paulo. Na epístola de Paulo, enviada à igreja em Colossos, ele menciona outro pormenor interessante. Ele refere que Marcos é primo de Barnabé. E Barnabé é levita. Portanto, João Marcos provavelmente também será levita. Pouco a pouco nós vamos tentando construir aqui a personagem e perceber quem é este João Marcos.
E é desta forma que João Marcos vai de Jerusalém para Antioquia, na presença do seu primo Barnabé e do apóstolo Paulo. E em Atos 3:5, mais um dado nos é oferecido. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Aqui encontramos a sua função. Ele é um auxiliador, um auxiliar, um ajudante. Alguém que se presta a ajudar, alguém que serve. Mas notem como pelo texto fica a ideia de que ele auxiliava de alguma forma Paulo e Barnabé no anúncio da palavra de Deus. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Então, ainda que Marcos pudesse ajudar em questões logísticas e questões mais práticas, é provável que Marcos também fosse instruído na religião e que fosse também ele auxiliar na pregação. Mas vejam, isto é importante. João Marcos não é um pastor, João Marcos não é um evangelista, João Marcos de todo é um apóstolo, mas é um auxiliador. Crê-se que ele provavelmente ajudaria após as pregações de Paulo e de Barnabé, onde eles proclamavam a mensagem central da cruz e da ressurreição, desafiando os judeus, porque era nas sinagogas. Então eles desafiavam os ouvintes a crerem no Senhor Jesus. Este é o Messias que o Antigo Testamento fala, que as escrituras hebraicas falavam. Ao passo que Marcos, de seguida, diante daqueles que mostravam interesse, ele amplificava e aprofundava a religião. Talvez como que um discipulador. Alguém que ia ensinar. Fosse no que fosse que ele estivesse enviado ou envolvido, ele era um auxiliador. Alguém que se colocou à disposição para servir. E até aqui, tudo parece correr bem com João Marcos. E nós dizemos, estou a perceber porque é que esse homem foi chamado a escrever um evangelho. Conhece Pedro. A sua mãe é piedosa. Conhece Paulo. Anda com Paulo e com Barnabé. Anuncia e ajuda a anunciar a palavra de Deus. Perfeito. Mas, no entanto, em Atos 13, algo muda esta história e esta percepção de João Marcos. E diz assim a palavra do Senhor. E navegando de Pafos, Paulo e os seus companheiros dirigiam-se a Perge da Panfília. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. O auxiliador torna-se um desertor. João Marcos abandona a obra, abandona Paulo, abandona Barnabé. Não sabemos porquê, nós só sabemos que ele abandona ambos. Tem sido sugerido várias hipóteses. Pode ter sido a dificuldade do serviço, a perseguição era intensa, a luta era difícil e ele era filho de mãe riquinha, portanto, não estou para isto. Pode ter sido a perseguição a que eles estavam expostos. Pode ter sido até o facto do Evangelho estar a ir a ser pregado aos gentios e ele não ter aceito muito bem isso. Também pode ter sido as dificuldades inerentes à região onde eles estavam. Esta região era uma região difícil, montanhosa, com muitas dificuldades de acessibilidade. Tudo isso são suposições. No entanto, aquilo que nós sabemos e que a Escritura faz questão de referir é que ele desertou e voltou para Jerusalém. Provavelmente para o conforto do seu lar. 2 capítulos depois nós temos nova menção a Marcos. Desta vez sendo inclusive responsável pela separação de Paulo e Barnabé. Se a situação era má, ficou pior. Marcos já não é só um desertor, ele é um desertor que promove conflitos entre duas figuras relevantes do cristianismo do primeiro século, Paulo e Barnabé. Vejam o que é que diz em Atos 15, versículos 37 a 39. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, seu primo. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfília, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E é aqui que Paulo depois leva Silas com ele. Vejam, Barnabé quer dar uma nova oportunidade ao seu primo. Paulo diz, não. Ele fez-nos o que nos fez. Ele abandonou-nos. Ele desertou-nos. Ele não é apto e não é digno a fazer esta obra. Ele não pode ir connosco. Ele é um desertor.
Não faz qualquer sentido dar a mão para alguém que abandonou a missão a meio. Marcos é um desertor e esta é a imagem que Paulo tem dele. Para Paulo, Marcos é um desertor. Como tal, recuperar o primo de Barnabé para o serviço estava completamente fora das cogitações de Paulo. Paulo nem sequer quer ouvir falar disso. A discórdia em torno desse assunto foi tão séria que foi motivo para que eles se separassem. Barnabé foi para Chipre e leva Marcos, Paulo leva Silas. E a pergunta é, quem tem razão? Não sei. Paulo poderia ter as suas razões. Mas se calhar Paulo estava mais a olhar para a questão da excelência do ofício, da excelência do trabalho, e Barnabé se calhar estava a olhar para a misericórdia e para a graça. Não sei. São suposições. Mas isto leva-me a crer que o que quer que tenha estado na base da deserção de Marcos eram tudo menos motivos válidos. Para Paulo ter esta posição tão firme, o que quer que seja que Marcos fez foi extremamente grave. Após este episódio, nós encontramos um silêncio de respectivamente ou aproximadamente 10 anos relativamente a Marcos. Marcos desaparece das Escrituras durante 10 anos. Não se sabe de Marcos. Mas após o seu desaparecimento e após esses 10 anos de silêncio, ele volta a aparecer. E desta vez nas cartas de Paulo e nas cartas de Pedro em Roma. Desta feita, para Paulo, isto é importante, Marcos já não é o desertor. Algo mudou. E ninguém melhor do que o apóstolo Paulo para poder atestar isso. O que mostra, e isto é também um encorajamento para nós, mostra que o erro de Marcos, apesar de ter sido extremamente grave, não foi o final da sua jornada. Há graça até para aqueles que abandonam a obra. O nosso Deus é um Deus compassivo e misericordioso. A cronologia prova que ele preservou no anonimato durante cerca de uma década. Não sabemos a fazer o quê. Talvez até a ser olhado com maus olhos por Paulo ou por aqueles mais próximos de Paulo. No entanto, ele volta a aparecer como uma peça fundamental em Roma. Em Colossenses 4:10 e em Filemão 1:24, enquanto Paulo está na sua primeira prisão em Roma, ele cita Marcos como o seu cooperador. O próprio auxiliador de Paulo. Volta a ser restaurado o seu relacionamento. Paulo está na cadeia e diz, Marcos é o meu cooperador. E em 2 Timóteo, o último registro que nós temos de Paulo antes dele ser executado, enquanto ele aguarda a sua execução, ele pede a Timóteo, traz-me Marcos. No versículo 9 a 12 do capítulo 4 de 2 Timóteo, ele diz o seguinte, procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalónica. Crescente foi para a Galácia. Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Para Paulo, o desertor, que não era digno mais de participar com ele na obra do Senhor, passa agora a ser útil para o ministério. E é pela boca de Paulo que nós constatamos que houve uma mudança ocorrida em Marcos e que há o seu reconhecimento oficial. Nada melhor do que aquele que o rejeitou, do que esse mesmo para o poder voltar a admitir ao serviço. Pedro também o menciona na sua primeira epístola. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13, onde nós lemos o seguinte. Aquela que se encontra em Babilónia, também eleita vos saúda. Ou aquela que vos saúda, aquela que se encontra em Babilónia, também eleita vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Pedro apresenta saudações por parte da igreja em Roma e também do seu filho Marcos. Babilónia tudo indica que era um código usado para se referir a Roma. Muito provavelmente por conta da grande perseguição que já se fazia sentir por parte do Império Romano. Assim sendo, o texto bíblico coloca agora novamente Marcos junto de Pedro, desta vez em Roma. A forma como ele é tratado por Pedro é relevante. Vejam, Pedro diz, o meu filho. O que sugere que foi através da pregação de Pedro, do ensino de Pedro, do exemplo de Pedro, que Marcos chegou à fé. E isso faz todo o sentido, tendo em conta tudo o que é possível conhecer de Marcos.
Apesar de ele não ser um apóstolo, de ele não ser um pastor, nem de ter qualquer outra posição de destaque, ele foi alguém que teve o privilégio de ouvir e de servir com Paulo e também com Pedro. A sua ligação a Pedro era tão íntima que os pais da igreja defendiam que este evangelho escrito por Marcos podia de certa forma ser considerado o evangelho de Pedro, pois estava totalmente baseado nas pregações e nas memórias do apóstolo. Vistas bem as coisas? Isso faz todo o sentido. E aqueles que conhecem o evangelho sabem o que é que eu estou a dizer. Porque este evangelho apresenta certas características que assentam como uma luva no caráter de Pedro. Ele é direto, ele é objetivo e ele é cheio de ação. Não há introdução, não há conclusão, é direto. Não há tempo para discursos, há tempo para ação. É sempre, sempre, sempre em movimento. A autoria do Evangelho por parte deste João Marcos nunca esteve em discussão, senão a partir dos finais do século XIX, numa altura em que o liberalismo começa a surgir. Portanto, tudo aquilo que afirma qualquer tipo de milagres, pelo liberalismo, tem de ser posto em causa. Qual a melhor forma de colocar o Evangelho em causa? Questionando o autor. O autor não é Marcos, não é alguém próximo a Jesus, portanto pode ter alterado as coisas. O pensamento é este. Então vejam o extraordinário que é o facto de nós termos um testemunho da vida, da obra e do ministério terreno de Jesus, não de alguém que esteve diretamente com ele, mas de alguém que aprendeu e ouviu diretamente, não só de um, Pedro, mas também de Paulo. E de que fala então o Evangelho de Marcos? Qual o grande propósito do Evangelho? O primeiro versículo ajuda a nós percebermos qual é a intenção de Marcos ao escrever este Evangelho. Pois ele compilou esta biografia de Jesus, anunciando logo desde o seu início o que ele nos quer comunicar. E porquê é que é importante para nós percebermos qual é o objetivo de Marcos com este Evangelho? Porque nós percebemos o propósito principal do autor ao elaborar a sua obra, ajuda-nos a lê-los dentro do seu contexto próprio e impede que nós tomemos interpretações erradas, ou pelo menos auxilia-nos nesse ponto. Tanto o propósito como a sua audiência, ou seja, o público-alvo. Apesar de não existir dentro do texto, ou seja, um grande número de evidências internas, o pouco que existe parece colocar a origem do Evangelho de Marcos na cidade de Roma. Sendo que o seu destino, dado o caráter universal do Evangelho, aponta para um público não judeu, provavelmente romano. A prova disso são os vários termos e expressões que nós temos em aramaicos a serem traduzidos para o grego. E isto ocorre somente em Marcos, ou principalmente em Marcos. Tais como Boanerges, em Marcos 3,17, filhos do trovão, Abba, pai, em Marcos 14,36, ou Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Marcos 15,34. A audiência que ele está a comunicar não tem noção do aramaico, então é necessário explicar o que significam essas coisas. Ele tem de explicar também as leis e os costumes judaicos. A sua declaração de abertura indica que o principal objetivo da sua narrativa é apresentar Jesus como o Filho de Deus. O objetivo de Marcos é relacionado à identidade de Jesus. Quem é Jesus? Ele quer ensinar e quer dizer, este é Jesus. É o Filho de Deus. Essa identidade é posteriormente confirmada no próprio Evangelho. Desde o próprio Deus, no batismo de Jesus, na sua transfiguração, este é o meu filho amado, que é com prazo. É confirmado por demónios. Que temos nós contigo, ó Filho do Altíssimo? É confirmado pelo próprio Jesus. Jesus diz, eu sou o Filho de Deus. E também por um centurião romano. Todos, a uma só voz, afirmam aquilo que Marcos propõe. Este homem, acerca de quem ele escreve e fala, é realmente o Filho de Deus. A forma como Marcos estruturou o seu Evangelho é bastante simples. E se vocês tiverem atenção a ler todo o Evangelho, vocês vão ver essa estrutura. Nós encontramos duas grandes secções. A primeira vai do início, do versículo 1, do capítulo 1, como seria de esperar, até ao capítulo 8.
E onde, curiosamente, no versículo 29 do capítulo 8, encontramos um dos pontos altos do Evangelho. Protagonizado por quem? Por Pedro. Onde ele declara que Jesus é o Cristo. Na primeira secção, Marcos está interessado em apresentar Jesus como um Messias poderoso. E o que testifica disso são as suas palavras e os seus atos. Ele é o Messias poderoso. Ao passo que na segunda secção, já não é o Messias poderoso, ou é o Messias poderoso, mas ele também é o servo sofredor, que vem em favor da humanidade, entregando a sua vida em sacrifício. Dessa forma, obtendo a redenção do povo e a expiação dos seus pecados. Após esta tão longa introdução, eu espero que vocês estejam tão ou mais entusiasmados como eu ao irmos expor um livro tão rico e que fala do Nosso Senhor de forma tão direta e objetiva. Um livro que começa com a frase, versículo 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como bem cedo Marcos propõe contar o início do Evangelho. Ele começa nas raízes onde ele se institui. É o princípio. Como ele se inicia. Mas nós perguntamos, mas o que é o Evangelho? A palavra Evangelho significa boa notícia ou boa nova. E nós perguntamos, está bem Marcos, mas que boa notícia é essa que tu apresentas? Bem, ela tem de estar forçosamente ligada ao contexto do Antigo Testamento. E o Antigo Testamento termina sem que haja uma conclusão àquilo que ele se propôs. As promessas de Deus aguardam um cumprimento no final do Antigo Testamento. Nós lemos o Antigo Testamento até ao final e ficamos com a expectativa de tem de haver algo mais. Falta aqui alguma coisa. Não só isso, mas também o problema do homem é identificado. O problema do homem não é a sua saúde, não é a falta de dinheiro, não é as suas preocupações. O problema do homem é que ele é inimigo de Deus, é que ele não busca a Deus, é que ele odeia Deus, odeia a sua santa lei e que ele não tem como reparar o peso da sua dívida. Ele está alienado de Deus e a semente da mulher que viria solucionar os problemas da humanidade e esmagar a cabeça da serpente. Nós terminamos o Antigo Testamento e ele ainda não surgiu. Várias personagens podem ter fornecido esperanças ao povo hebreu. E eu acredito que quando Moisés surge, o povo hebreu deve ter pensado, está aqui, a semente prometida. Mas logo viram que não era Moisés. Ou com Davi. Principalmente quando havia o contraste com Saul. Mas também bem cedo constataram, não, Davi também tem um problema que precisa de resolver. Nenhum deles, desde Moisés, Samuel, Salomão, Davi, qualquer dos reis, qualquer dos profetas, qualquer dos sacerdotes do Antigo Testamento, se mostrou apto a solucionar o problema da humanidade. E é dessa forma que se encerra o Antigo Testamento, sem que haja uma solução definitiva para os verdadeiros problemas do homem. Há sempre uma expectativa que nunca é satisfeita. O livro de Juízes. O povo está mal. Deus levanta um juiz. E o povo pensa, agora vai lá com este juiz. E cai outra vez a idolatria. E vem os reis. E o povo pensa, agora como monarquia nós vamos lá. E vez após vez eles caem. E nós pensamos, que povo duro. Mas nós somos exatamente iguais. Nós caímos. Portanto, quando o Antigo Testamento se encerra, nós temos um cenário negro que aguarda a luz, a solução proposta pelo Senhor. E é exatamente acerca disso, dessa luz, que João Marcos quer dar testemunho. Ele diz, a boa notícia chegou, o Evangelho. E o Evangelho não é uma coisa
O Evangelho não é uma forma que nós temos agora a possibilidade de cumprir a lei. O Evangelho não é uma força que está à nossa disposição. O Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é de Jesus. É o Evangelho de Jesus Cristo. E o seu nome é exemplificativo daquilo que ele veio fazer. Jesus. Esse nome, o nome de Jesus, ao contrário do habitual, ele não foi dado nem pela sua mãe Maria, nem pelo seu pai adotivo José. Isto não é comum. O nome desta criança que nasceu ali foi dado pelo próprio Deus. O anjo Gabriel deu esta informação a Maria. E isso porque o nome tem um significado maravilhoso. Esse nome tem uma origem hebraica, Yeshua. E não, vocês não têm de chamar Jesus por Yeshua, ao contrário do que muitos dizem. Yeshua significa o Senhor salva. É o nome de Josué. Deus salva. Ou o Senhor é a salvação. Não poderia ser mais apropriado o nome, porque como o anjo anunciou a José, este menino salvaria o seu povo dos seus pecados. O Redentor havia chegado. A promessa já tinha um corpo tangível que eles podiam contemplar. A salvação já não era uma coisa que eles olhavam para o futuro e aguardavam. Era algo concreto que viria a ser efetuado por Jesus, que deu provas daquilo que se propusera a fazer. E é isso que é o Evangelho. O Evangelho é de Jesus Cristo. E porquê é que é importante e ele coloca Jesus e Cristo junto? Porque Cristo não é nome, é título. Jesus é o Messias, é o ungido. É aquele que foi escolhido para levar a cabo o plano de redenção. É o Evangelho de Jesus Cristo. E como todos os ungidos no passado, ele tinha a sua confirmação por conta da sua unção, por nada menos do que o próprio Deus. É o próprio Deus quem unge este Messias. Os reis, os profetas, todos os sacerdotes que vieram antes, todos eles também foram ungidos por Deus para a prática dos seus ofícios. Mas este é especial. Este não é mais um ungido. Este é o ungido. Jesus não veio para ser simplesmente mais um rei, mais um profeta ou mais um sacerdote. Ele veio para ser o rei, o profeta e o sacerdote. O rei que governa, o profeta que fala a palavra de Deus e o sacerdote que intercede pelo povo de Deus diante de Deus. A sua tarefa não seria a mesma dos outros reis, profetas ou sacerdotes. Ele vinha verdadeiramente salvar o seu povo dos seus pecados. E ao contrário dos outros que apontavam para ele, ele não falhou. Ele não tinha pecado. Mesmo quando tudo pareceu perdido, isso não seria o fim. Jesus pereceu naquela cruz. Os seus apóstolos e os seus discípulos fugiram e provavelmente pensaram: nós enganamos. Mais uma vez. Ainda não chegou. No entanto, a sua obra foi efetuada na perfeição. Enquanto todos os outros eram sombras que apontavam para ele, Jesus é a própria luz. A luz do mundo. E quem o segue não anda em trevas. Mas nós, e aqueles que o ouviram a proclamar essas coisas, ou os que ouviram e leram este Evangelho, eles poderiam pensar: mas quem nos garante que ele fará isso? Sim, é a boa nova. Ele é o Jesus, propõe-se a salvar-nos dos nossos pecados. É o Messias, é o escolhido de Deus. Mas quem é que nos garante? Isso não parece estar ao alcance de nenhum homem. Já vários falharam anteriormente. E nós somos forçados a concordar com isso. É verdade. E é por isso que Marcos diz que este é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Mas ele não termina aí. Porque ele diz: o Filho de Deus. Este não seria simplesmente ou meramente um homem, como todos os outros. Este Jesus é o Filho de Deus. E como o anjo disse a José,
ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Ele não é simplesmente o Filho de Deus, se é que nós podemos dizer simplesmente. Ele é o próprio Deus encarnado. E é por isso que nós podemos ter a certeza da nossa salvação. E porquê é que nós podemos ter a certeza da nossa salvação? Porque Deus não pode falhar em nada daquilo que Ele se propõe a obter. Deus é invencível, imparável, intocável. Se Ele se propôs a nos salvar, Ele conseguirá fazê-lo. E é precisamente isso que o Evangelho, segundo Marcos, irá testemunhar para nós daqui em diante. A morte de Jesus na cruz não significou nenhum fracasso. E a sua ressurreição deu prova disso mesmo. A morte não o pôde conter. A ressurreição do Senhor testificou que Jesus era de facto o Rei Messiânico e o Filho de Deus. A minha esperança é que à medida que nós vamos sendo expostos a este livro, todos nós possamos ter a mesma conclusão, ou chegar à mesma conclusão, e ter a mesma convicção que teve o centurião romano ao ver Jesus morrer. E que, como ele, nós possamos dizer com toda a certeza, não simplesmente palavras que saem da nossa boca, mas que brotam do profundo do nosso coração. Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. O que é que tu vais fazer em relação a isso? O centurião viu Jesus morto e contemplou o próprio Deus encarnado. Que o Senhor nos abençoe nesta jornada. Gonçalo, dirige-nos a oração.